Oi, amor. É 21 de julho, né? O mês quase se acabando, bem pertinho de terminar, certo? Já peço para vocês irem pegando o livro, né, de português, para a gente fazer a correção da atividade. Gente, não coloquem o número agora, porque eu não estou anotando, tá certo? Tia Brenda, Deixa para colocar no final. Oi, amor. o meu aniversário é no dia 30. Falta 9 dias. Aí no final de semana que vem, é? Ou a É próxima no semana? quinta, Tio, o aniversário do meu próxima pai é semana, quinta-feira. sexta-feira. Muita gente de julho, né? Tia, minha mãe e minha prima fazem Eu, aniversário tam, em julho. eu O também problema sou é que de as julho, duas né? estão nas provas. As duas fazem aniversário na semana de prova. Pois é. A Raíssa no dia 27, quando inicia, a minha mãe no dia 29, no meio. Na semana de provas, né? Que é a semana que vem. Gente, já vão abrindo aí o livro de vocês na página 247, tá bom, meus amores? Que foi onde eu passei a atividade de casa, né? De ontem, página 247. Que Tia, era... Oi, amor. desculpa. É porque assim, vai ter prova na outra semana. Vai ter prova na outra semana, certo? E não vai ter aula. E o Robert vai explicar tudo direitinho para vocês no grupo mais tarde, tá? Eu acredito que ele esteja colocando as informações, né? Né? Gente, parece que ninguém sabe ainda, né? Mas na outra. Tia, se não me engano, desculpe interromper, eu perguntei pro professor, o professor Tomé, ontem, ele falou que, se não me engano, ia juntar o conteúdo do primeiro e do segundo simulado na prova. Na verdade, tá? Não sei como é que ele fez na prova dele, tá, gente? Mas eu recebi a informação de que o conteúdo já está lá na agenda eletrônica, tá bom? Todos os professores já mandaram seus conteúdos e já está na agenda eletrônica. Então, vocês podem, né, olhar na agenda e o conteúdo de todas as disciplinas já está disponível lá, tá? O conteúdo que vai cair na prova bimestral, que é a próxima semana, ok? As demais informações o Roberto vai passar para vocês no grupo. E acredito que colocará na agenda também, certo? Então, vamos lá, né? Dar início à nossa aula. Vamos lá. Questão número 1, quem é que pode ler? Eu, tia. Pronto. Página 247. O Taimon vai começar a leitura da primeira questão. Pode ler, Taimon. Clarissa, você lê a segunda. Primeiro texto, quer dizer, primeira questão. Como vimos no primeiro momento, o eu lírico não pode ser confundido com o próprio poeta. Na verdade, é um poema cujo tema principal é a solidão do eu lírico. Por exemplo, o poeta que o escreveu poderia simplesmente não estar se sentindo só. Muitas vezes, para atingir belos efeitos de sentido, o autor simula emoções, mas isso não quer dizer que necessariamente que ele estivesse se sentindo exatamente como escreveu. Nesse texto, são características do eu lírico, exceto, eu leio aqui. Item Pode A, ler. otimismo. Item B, frustração. Item C, desilusão. Item D, tristeza. Eu E Marquei marquei aí? a A. Eu também Ah, marquei né? a. Pronto. Essa questão é muito interessante, porque ela explica uma coisa bastante interessante a você, né? Que é a questão do autor e do eu lírico. O poema que a gente leu, ele expressava bastante tristeza, né? Bastante, né? Muitos sentimentos negativos. Porém, isso significa, gente, que o eu lírico, ele está. O eu lírico não, desculpa, o autor do texto. Ele realmente está triste? É o autor do texto que estava se sentindo assim? Não, né? O autor do texto poderia estar super feliz, normal. Mas, para causar essa comoção aí no poema dele, né? Dar esse sentido de tristeza, ele Esse escreve. impacto.
esse impacto, ele escreve dessa forma. É isso que eu quero que vocês entendam, entre a diferença do eu lírico para o autor do poema. Por exemplo, eu posso estar super feliz e escrever um poema super triste. Quem está triste? Sou eu, a autora? Não, quem está triste é o eu lírico do poema. Só o poema que é triste, né? Não tem nada a ver com os meus sentimentos. Entenderam? Por exemplo, eu sou adulta, mas eu posso escrever um poema como se fosse uma criança, né? Então, isso é a voz do eu lírico, né? O que fala, o que expressa o poema é a voz do eu lírico. Nem sempre o autor vai escrever o que ele realmente está sentindo. Pode acontecer que sim? Pode, mas não é uma regra, não é obrigado. Entenderam, pessoal, essa questão do eu lírico? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. A resposta correta é a letra A. A Clarissa vai ler a segunda questão, Gabriel, terceira e Clara, você pode ler a próxima, tá certo? Desculpa, gente. Vamos lá. Clarissa? Releia esta estrofe. Passei pela minha vida um astro doído a sonhar. Não havia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. O que a palavra destacada significa nesse contexto? E aí, pessoal? Quando Que ele não diz se isso, importou com a vida dele. na verdade, não significa isso. Vamos observar, tá certo? Ó, passei pela minha vida um astro doido a sonhar. Na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Quando ele diz isso, nem dei pela minha vida, ele quer dizer o quê? Que ele o quê? Não fez o quê com a vida dele? Não prestou atenção, né? Não percebeu. Que ele não deu bola para a vida. A senhora está em qual questão? A da 2? É nada, doido. Eu botei que ele não percebeu a sua vida. É isso mesmo. Ele não prestou atenção, ele não percebeu. Mesma coisa. Eu pensava que tinha errado. Está correto, Caio, a sua resposta. Tá bom? Então, vocês vão colocar o quê? Nem percebeu. Tá certo? Ou nem prestou atenção na Que ele vida não dele. percebeu a sua vida. Como assim? Isso, Caio. Correto. Letra B, Clarice. B. Nos dois primeiros versos da estrofe 2, o Eurico explica como era seu modo de viver. Explica com suas palavras. E aí, gente? Que eu posso Quando ele dizer a diz, minha? passei pela minha vida um astro doido a sonhar. Pode falar. Que ele se sentia triste e a sua vida toda sozinho. Mas realmente o poema todo expressa isso mesmo. Mas nas duas primeiras estrofes, o que é que diz? Ó, passei pela minha vida um astro doido a sonhar. Eu posso dizer, tia, que escrevi? Pode dizer. Vivia a sua vida como um sonhador. Isso. Ele vivia sonhando, né? Despreocupado. Certo? Então vocês vão colocar isso. Que ele vivia sonhando. Despreocupado. Ok? Letra C. C. No último verso da estrofe 2, o Eurico lamenta a consequência de ter vivido dessa forma. Explique o que aconteceu com a vida dele. E aí? Posso falar, tia minha? Pode dizer. Ele deve ter passado alguma coisa, um assunto muito triste por causa de algo que aconteceu na sua vida. Provavelmente, Posso falar a minha? Alguma coisa que aconteceu. deixa eu só explicar para a Maiane, tá? Não, responda logo que aí eu tirar a dúvida de todo mundo. Pode ser sua dúvida também. A minha é assim, tia. Eu coloquei na C, ele não percebeu a vida passando. Isso, é isso mesmo, ó. Vocês têm que observar o verso da estrofe 2. Diz assim, ó. Nem dei pela minha vida. O que foi? Ele nem percebeu a vida dele, né? Passando. Tá bom? Pronto. Tia, eu Vamos posso lá. ler a minha? Posso ler a minha? Deixa eu só responder aqui
as perguntas aqui no chat, tá, Taimon? Gente, estamos na página 247, tá certo? Vamos para a questão 3. Página 247, questão 3. Respondendo a pergunta da Ashley. A segunda chamada começou ontem, tá, Ashley? Quem não fez alguma prova na semana passada, faz a prova na mesma sequência da semana passada, depois do intervalo, tá certo? Depois das 3, é a segunda chamada, tá bom? Tia, eu posso dizer minha resposta? Não. Que enquanto sonhava, nem se deu conta de que sua vida passou. Isso, é isso mesmo, que ele nem se deu conta da vida dele, né, passando, que a vida dele passou e ele nem percebeu. A da 2 é perceber, você pode colocar só perceber, tá certo? Assim eu vou ter que ele nem percebeu sua vida passar. Também tá, né? Ok? Tá, ok. Ele nem percebeu sua vida passar, tá bom? Muito bem. Gabriel, questão número 3. Vou ler. Analise essa estrofe. Para mim. Vou ler. Analise essa estrofe. Para mim é sempre ontem. Não tem amanhã, nem hoje. O tempo que os outros fomem coisas sobre mim, feito ontem. Como o eu lírico percebeu o tempo passando, presente ou futuro? Posso falar a minha? Pode. Ele vive a vida do passado. Correto, viu, Gabriel? Deixa eu só responder aqui o Pedro. Pedro, nascer, você vai colocar que ele nem percebeu a vida passando, tá certo? Tia, eu posso dizer a Resposta minha? da três, tia. A 3 agora, pode dizer, tá? Mas eu vou dizer se está correto, tá bom? Pode Eu falar, Pedro. coloquei o seguinte: apenas como o passado. Exatamente, correta. A sua e a do Gabriel. Então, a pergunta é só em que tempo vive o eu lírico, né? Será que ele vive no presente, no futuro, ou ele vive sempre lembrando do passado? O próprio poema fala, né? Que ele vive sempre no passado. Então, vocês vão colocar no tempo passado, certo? Questão número 3. O tempo passado, né? Ele sempre vive no passado. Clara, pode ler a questão 4. Analise os versos. E hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. A palavra saudade, nesse contexto, classifica-se como um substantivo concreto ou abstrato. Por quê? Tia, eu E fiquei aí? em dúvida nessa questão, mas eu respondi. Com certeza está errado. Posso falar? Pode falar. Concreto, porque a pessoa está com saudades, ou seja, saudade de como era antigamente. Mas vocês lembram que eu ensinei a vocês, né, sobre os substantivos concretos e substantivos abstratos? Sim, eu lembro, eu ia até falar isso. Tia, eu posso dizer minha resposta? Fala a minha também. Caio vai dizer a resposta? Pode falar a minha? Pode, ele vou primeiro. Aí depois o Taima e depois o Gabriel. Pode falar. Abstrato. Abstrato, correto. Abstrato A minha porque... eu coloquei abstrato. Taima, Coloquei abstrato, pois ele sente saudades de seu eu antigo. Gabriel. Eu coloquei abstrato. Pronto. Os Tem que três justificar. responderam correto. Porém, tem que dizer o motivo, né? Por que que Eu ia falar o meu porquê Tia, que eu quis, né? Eu posso falar o porquê do meu que eu corrigi a frase. Pronto, deixa só o Caio falar, que ele falou, que ele pediu primeiro, tá, Maiane? E depois você fala. Diga, Caio. Abstrato porque ele incentiva. Porque é ele que sente. Vou já explicar essa questão a vocês. Maiane? Abstrato porque é um sentimento que não tem como se tocar.
Pronto, olha. Vocês vão colocar abstrato, mas todos vocês, né, vão corrigir essa explicação, tá bom? O que foi que eu disse para vocês, né? Quando a gente estudou sobre isso? Que o substantivo é abstrato, ele é abstrato quando ele depende de outra pessoa, de alguém, para existir. A saudade existe por si só, gente? Não. Não, né? Alguém precisa sentir Sim. a saudade. Isso. Então, E vocês vão ver no que concreto é uma coisa que existe que a gente pode ver e tocar. é independente de outra. Por exemplo, É. essa garrafa. Independente. É independente. Eu não preciso sentir essa garrafa, né? Agora, a saudade, o amor, a raiva. Né? Tia, Janga, a senhora explicou isso recente. Por isso eu não me esqueci ainda. Muito bem. Sim. Ninguém vai E então, qual a justificativa? Deixa só a Clarice falar, tá? Mas eu vou dizer a justificativa. Oi, Clarissa. tia, a saudade é um sentimento que nós sentimos pela outra pessoa. Exatamente. Então, a saudade depende de alguém para existir. Então, vocês vão colocar abstrato, tá? Coloquem abstrato. Ponto. Porque, junto, né, sem acento, porque depende, escreva, porque depende do eu lírico, para quê, gente? Que ela depende do eu lírico? Para existir? Para existir. Exatamente, meninos. E Porque aí, ela depende do eu lírico para existir. tinha uma pergunta. Existe um hífen entre eu e lírico? Não, amor. Vamos lá. Porque depende do eu lírico para... Professor, eu posso deixar a minha abstrato porque ele sentiu? Pode, tá certo? Certo. Vamos lá, repetir de novo, tá bom? É a quarta questão, tá? Que eu tô dizendo, gente. Quarta questão, na página 248. Abstrato, ponto. Porque, né? Precisa do eu lírico. Porque precisa do eu lírico sem hífen para existir, tá bom? Eu coloquei depende, porque depende do eu lírico para existir. Correto. Você precisa, porque depende, tá bom? Os dois estão corretos. Pronto, a resposta está aí no chat, tá bom? Da 4, tá, gente? A questão 3, você vai colocar, quem perguntou aqui, acho que foi a Maria Luísa, né? Você vai colocar, Maria Luísa, tempo passado, certo? Na questão 3, tempo passado. Aí vamos aí para a questão número 5, né? Quem vai ler essa questão? Pronto, Clarissa, pode ler a questão 5. Esse poema de Mário de São Carneiro pode ser comparado ao poema de Leo Cunha, que você leu no início desse capítulo. O que acontece com o eu lírico de ambos os textos? Pronto. Tia, eu posso ler minha resposta? Essa eu fiquei em dúvida aí. Eu respondi, mas eu também achei meio estranho. Os dois personagens estão perdidos. Eu achei estranho porque um realmente está perdido, aí o outro é mais ou menos figurado que está perdido. Tia, eu posso falar a minha? Pode. Taimon, já eu te falo sobre isso, né? Bem interessante isso. Pode falar, Maiane. Eu botei, ambos estão perdidos, se sentindo tristes. Isso. Na verdade, o primeiro lá, né? Ele não estava se sentindo triste, né? Ele só estava perdido. Então, tu pode tirar essa parte do triste, tá, Maiane? Deixa só até perdido, né? Essa questão,
é bem interessante porque ela não pergunta se o que é que não pergunta se os textos têm algo em comum, né? Ela afirma que os textos têm algo em comum. E realmente, como o Taimo falou, no primeiro texto do cyberespaço, é em sentido figurado, né? Porém, mesmo assim, no sentido figurado, o nosso eu lírico estava perdido, né? Perdido no espaço. E esse aqui estava perdido no tempo. Então, é isso mesmo, tá? Taimo e Maiane. Os dois, né, estavam perdidos, né? Nos dois textos, o eu lírico estava perdido. Sim, questão 5. Nos dois textos, o eu lírico estava perdido. Oi, amor. Eu coloquei que o eu lírico estava perdido. Correto, né? Mas aí, Gabriel, tu faz só completar no final assim, né? Tu já colocou. O eu lírico estava perdido. Não, pode deixar, né? Porque a questão já está afirmando isso. Que eles tinham uma coisa em comum. O que é que eles tinham em comum? Estavam perdidos. Então, está correto, tá bom? Vamos lá. Questão número 6, Gabriel vai ler. Questão número 7, Clara. E questão número 8, Caio. Vamos lá, pode ler, Gabriel. Como já vimos, os textos podem ser escritos de maneira formal ou informal, dependem de quando da situação comunicativa. No poema do Léo Cunha e no de Sá Carneiro, como é feito o registro da imagem, formal ou informal? Fala minha resposta, tia. Pronto, pode falar. Eu coloquei formal. Eu coloquei, posso tia, falar os dois. Calma, timer, depois vai. Certo, é rápida. Os dois utilizam a linguagem formal, pois seguem a norma culta. Maiane. Eu botei informal porque ambos usam expressões gírias. Pronto, então, deixa eu só responder aqui, repetir as 5 para o Caio e vou explicar para vocês, tá bom? Vamos lá. Caio, a resposta da questão número 5 é: o eu lírico se perde nos dois textos, tá certo? Acabei de botar no chat, tia. Pronto, ou os dois personagens estavam perdidos, a mesma coisa. Tá aí, tá, Caio? O Taimo acabou de digitar. Pode escrever essa resposta, tá certo? Nessa questão, ó, o Taimo e o Gabriel colocaram formal. A Maiane colocou informal. Mas a verdade é que um é informal e o outro é formal. Sabe por quê? Vocês lembram que naquele texto do Léo Cunha, né, Perdido no Cyberespaço, ele dizia ei, psiu, né? Então, quando ele fala isso, né, ele usa essas expressões, essas interjeições, né, psiu, é uma linguagem informal. E ele também usa expressões que a gente usa no nosso dia a dia, como se fosse uma conversa, lembram? Como se fosse um diálogo. Então é informal e o outro formal? O primeiro no primeiro texto, a linguagem informal, tá certo? E no segundo, a linguagem formal. Gente, quando a gente fala de linguagem informal, tá bom? Não nem sempre é porque as palavras foram escritas de forma errada, foram ditas de forma errada, entre aspas, segundo a norma culta, tá certo? É quando a gente usa uma expressão, quando a gente usa uma gíria. Então, se a gente usa uma gíria no nosso texto, essa linguagem já deixou de ser formal, né? Porque a gíria, na linguagem formal, não existe gíria, tá certo? Então, se a gente fazer se alguém vai falar pra gente fazer um texto formal e a gente botar a gíria, o texto vira informal? Você está utilizando, né? Misturando as duas linguagens, a linguagem formal com a linguagem informal, tá certo? Que transforma na linguagem. Não, isso não é linguagem mista, é linguagem coloquial. A linguagem coloquial, né? Coloquial? Coloquial é a mesma coisa que informal, tá, Caio?
Ei, tia, eu acabei Poema. de trocar a resposta. O poema de Léo Cunha é informal e o de Sá Carneiro é formal. É isso? Pronto, ótimo. É isso mesmo, tá? Então, todo mundo corrigindo, né? Todo mundo que Tia, fez diferente. Oi, se amor. eu corrigir, eu boto assim, no primeiro texto é informal e o segundo formal. Pronto, né? Muito bem. Então, no poema de Léo Cunha, né? Gente, que é o primeiro texto que nós lemos, a linguagem é informal. E no segundo texto, que é o do Mário de Sá Carneiro, a linguagem é formal. Tá certo? Aí vamos lá. B, Gabriel. Pode ler. Para pessoas de qual faixa etária cada um deles escreveu? E aí? O poema lá Para do Léo adolescentes. Pode Tia, falar, tia? escreve livro pode. público. Vamos lá. Coloquei jovem. O Gabriel colocou jovem, Taimon, Coloquei livre para todos os públicos. para Eu todos os botei públicos, para Taimon. adolescentes. Adolescente. Vamos pensar, né? Taimo, realmente qualquer pessoa pode ler, certo? Mas vamos pensar do Léo Cunha, que falava sobre internet, sobre cyberespaço. Essa linguagem é mais voltada para quem, gente? Para Para jovens, jovens. Para Para jovens, né? Para adolescentes, pré-adolescentes, né? Então, vocês podem colocar assim, para garotos e garotas, tá certo? O de Léo Cunha. Já o do Sá Carneiro, gente, tinha uma linguagem um pouco mais difícil, né? Com palavras mais difíceis, com uma profundidade maior. Então, esse do Sá Carneiro está mais direcionado para quem, gente? Para os jovens. Para os jovens, será? Para os adultos. Para os adultos. Isso mesmo, né? Para os adultos. Então, como é que a gente bota? Deixa eu só repetir aqui a da 6 para Damile. Damile, na A da 6 você vai colocar o seguinte. No texto de Léo Cunha, a linguagem é informal, tá certo? No texto de Léo Cunha é informal. E no texto do Sá de Carneiro, né? Mário Sá Carneiro, é formal, ok? Certo? Aí vamos lá. Na B, vocês vão colocar o quê, gente? A linguagem do Léo Cunha para garotos e garotas, né? E a linguagem do Sá Carneiro é para adultos, ok? foi que eu botei, tia, o de Léo Cunha para garotos, aí entre parênteses eu coloquei as, e o de Sá Carneiro para adultos. Que eu botei assim, ó. O primeiro para meninas e meninas, né? E o segundo para adultos. Ótimo, correto. Como é o nome do primeiro? Léo Cunha, o nome do autor, né? Léo Cunha, certo? O de Léo Cunha, para garotos e garotas, ou meninos e meninas, a mesma coisa, tá bom? E o de Sá Carneiro para adultos, ok? Vamos lá, questão número 7. Clara. A seguir, transcrevemos uma estrofe do poema de Mário de Sá Carneiro e o trecho de um poema muito antigo de Francisco de Sá Miranda, escrito em 1595. Compare as duas estrofes. Perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto, e hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Mário de Sá Carneiro. Francisco de Sá Miranda. Comigo me desavinho, sou posto em todo perigo, não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Como você certamente percebeu, os dois poemas abordam os conflitos do eu lírico consigo mesmo. Sim, falando nisso, a palavra desavinho na estrofe de Sá Miranda significa discordar. Comigo me desavinho, quer dizer discordei de mim. Coisas da linguagem poética. Então, vamos lá. Com base nesses dois textos, assinale a afirmação correta. No texto 1, o eu é inimigo do mim.
No texto 1, o eu despreza o mim. No texto 2, o eu encontra-se ao lado do mim. No texto 2, o eu não sente saudade do mim. No texto 2, o eu e o mim estão de mãos dadas. E aí, vocês marcaram qual, gente? E eu marquei a opção D. D de dado. Exatamente. Que é a B. Na verdade, isso. A resposta correta é a letra D, né? É D. Por quê? Porque no primeiro texto, né, que é o que a gente leu do Sá Carneiro, ele diz que sente saudade de quem ele era. Mas já no do Sá de Miranda, ele diz que não sente saudade, né? Então é a letra D, tá certo? Letra D de dado. Caio, questão 8. Peraí, vou ler, eu tava tentando responder o Pedro no chat. Eu respondo, pode ler. O ritmo é um importante recurso para a construção dos poemas. Ao elaborar os versos, o autor observa a colocação das sílabas tônicas fortes e as sílabas atonas fracas. De acordo com a maneira como ele deseja que cada verso seja lido, os versos a seguir foram separados a partir das regras ortográficas. Observe. Tia, essa questão eu fiz. Lá, no Tequiná, ela pede para eu destacar a sílaba tônica de cada um. Então, eu fiz isso aqui no caderno. Pronto, você poderia fazer no caderno, vocês estão observando que no próprio livro, né, as sílabas estão separadas, certo? Vamos fazer agora. Quem não fez no caderno, né? Vamos lá, fazer agora. De cada palavra. A primeira palavra é qual, hein? Primeira palavra é comigo. Comigo. Vamos lá? Qual é a sílaba tônica? Mi. Mi. Aí vocês podem circular aí no próprio livro, né? No caso, era para vocês fazerem no caderno. Comigo é mi. A gente Depois- circula se quiser, tia, né? Porque eu já tenho no caderno. Não, você já fez? Ótimo, Taimo. Tia, eu coloquei na frente da questão. Tudo bem. Depois tem outras, a outra palavra. A palavra é me desafio. É mi. Mi, né? Não tem sílaba tônica. É o próprio mi. Mas o mi É. não tem sílaba tônica porque ele é um monossílabo átono, né? Vocês lembram que a gente estudou? Uhum. Então não pula nada, tá? Depois tem qual palavra? Desafio. Desavio. E aí, qual é a sílaba? Vim. Sim. Desavim. Acerta é o vim, na verdade. Desavim. Depois do desavim, tem qual? Sou. Sou. Sou, né? Só tem uma sílaba. Depois tem posto. Qual é a sílaba? Posso. Posso. Aí fez um Tia, circular. o sou é um monossílabo átono também. É um monossílabo. Tá certo? Ele As é palavras, átono, né? isso. A sílaba tônica, vocês só vão procurar se a palavra tiver duas sílabas ou mais. Tá certo? Ok? Ok. Aí vamos lá. Depois do posto, tem em, né? Não vão olhar. Depois tem todo. Em todo. Qual é a mais Todo. forte? O todo. Ótimo. Depois tem perigo. A palavra perigo. Ri. 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 É perigo. E na palavra posso? Posso. 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 Isso. Depois tem a palavra viver. A palavra Ver. viver. Ver. Viver, né? É o ver. Depois tem a palavra comigo. Mi. Que já Mi. foi, né? Comigo. Já foi também a palavra posso, que é o pós. E a palavra fugir. Gi. Fu. Ah.
Fugir. Para fugir, ok? Uhum. Então, é o fugir. Vamos só terminar aqui a letra B, tá bom? Ei, tia, então aqui nós tivemos que a palavra não também foi descartada, né? A palavra não. Isso, amor. Também. É. Deixa eu só explicar Então foi, Diga. então foi, na ordem foi me, vim, posso, rir, não, desculpe, rir, pós, ver, me, pós, dir, mim. Isso. E tem o ri, né? Do perigo também. É, Na, perigo. Tia, a palavra mim também é ou não? a palavra me, Sim. não é. Quando tiver só uma sílaba, né? A palavra, aí vocês não vão procurar a sílaba tônica, certo? Ok? Na B, gente, aí só para terminar, e amanhã o Taimon é a questão número 9, tá, Taimon? Amanhã não, quinta-feira. Amanhã nós não temos aula. E a gente continua, certo? Então vai ficar a letra B, tá certo? Para a gente corrigir na próxima aula. E a questão número 9, certo? Ok? Mas, basicamente, nós terminamos a correção, né? Porque só falta uma questão. Então, na próxima aula, a gente inicia com o conteúdo novo e termina só de corrigir a questão número 9 e a B, tá? Oi. E a Tá gente vai certo? corrigir a 9 para a próxima aula? Na próxima aula, tá certo, amor? Agora, meu tempo acabou. E O quem não Daimon colocou- vai ler, né, a 9 na próxima aula, porque ele nem deu para ler ele. Tchau, tia, fique com Deus, até mais. Tchau, Tchau, gente. tia. Beijo. Até a próxima aula. Gente, só um minuto. Eu já anotei as pessoas que colocaram o número. Se alguém tiver esquecido de colocar o número, coloque agora, tá? Quem já colocou não precisa. Tchau, gente. Beijos. Fiquem com Deus.